Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Para você que nunca assistiu essa videoaula, nunca entrou neste canal e entra pela primeira vez, eu sou o professor Márcio e nessa videoaula nós vamos falar de um tema que está relacionado a polinômio. Geralmente o pessoal estuda aí no terceiro ano do ensino médio, salvo engano. E também, caso você faça uma área voltada aí para exatas, né? Seja engenharia ou seja na área mesmo de licenciatura, certamente você vai ter lá no primeiro, segundo ano, você vai passar em algum momento por essa disciplina polinômios. E dentro da disciplina polinômios, né, resolver várias situações relacionadas a polinômios, você vai se deparar com uma resolução de uma equação polinomial com raízes racionais. E como seria isso? Veja, a teoria ela é um pouco puxada, mas é tranquilo de entender, ao mesmo tempo tranquilo de entender. A gente vai tentar mostrar aqui para vocês que é bem tranquilo de resolver isso. O que acontece para você aplicar o teorema das raízes racionais? A gente começa fazendo a seguinte interpretação. Seja o polinômio, né, a equação polinomial AN x elevado a n mais an menos 1, x elevado a n menos 1, mais a1 vezes x, mais a0 igual a zero. Ou seja, isso aqui é um polinômio escrito na sua forma geral. Qualquer polinômio, um polinômio de quinto grau, de sexto grau, de terceiro grau, enfim. Uma equação, né, no caso uma equação polinomial, com coeficientes inteiros. Se, isso é uma condição, tá? Se acontecer isso, ó, se o P dividido por Q, se ele for uma fração irredutível, se isso for uma raiz da nossa equação polinomial, então P, aí é a consequência, né? O P é divisor de A0, e o Q é divisor de AN. Entenda A0 como o termo independente e o AN seria o termo, o coeficiente, né, da variável do maior grau, ok? Lembrando sempre que quando você vai resolver uma equação, sempre você tem que colocar na ordem decrescente dos expoentes, certo? Se ela não estiver na ordem decrescente dos expoentes, né, começando exemplificadamente, uma equação de terceiro grau, os expoentes deverão estar na seguinte ordem: 3, 2, 1, 0, expoente, 0, certo? Então, isso é uma condição. Note o seguinte: se essa equação polinomial admitir uma raiz racional da forma P sobre Q, sendo essa forma P sobre Q irredutível, ou seja, você vai encontrar uma fração e ela tem que estar na forma totalmente irredutível. Se isso for uma raiz da equação polinomial dada, então o P, e aí já é uma consequência, o P é divisor de A0, ou seja, ele é o divisor do termo independente. E o Q é divisor do termo, né, do termo que tem maior grau, do coeficiente que tem maior grau, certo? É divisor do AN. AN é o coeficiente de maior grau, tudo bem? Porém, nós temos que observar o seguinte: P pertence aos números inteiros. Entretanto, o Q, para uma questão até de existência mesmo, o Q ele pertence aos inteiros estritamente positivos. Por quê? Porque os inteiros
eu não posso ter números, eu não posso ter zero no coeficiente. Por isso, estritamente, esse asterisco aqui, estritamente positivo. Por quê? E por que estritamente positivo? Porque nós estamos excluindo o zero, e ao colocar positivo, nós estamos evitando a duplicidade de raízes que sejam iguais. Estamos evitando, diminuindo o conjunto de possíveis elementos que sejam possíveis, raízes que satisfazem, possíveis. Eu não disse que nós vamos deduzir com isso as raízes que satisfazem, né? As raízes que nós vamos encontrar. Isso é uma técnica para você, digamos assim, trabalhar com um campo menor de possibilidades para você atingir o resultado que você quer. Então vejamos algumas observações que são interessantes falar. Note o seguinte, que o teorema não garante a existência de raízes racionais. Foi o que eu disse anteriormente, é uma condição. Se P sobre Q, se for raiz da equação, então o P é divisor de A zero e o Q é divisor de AN. Então, esse teorema ele não garante raízes racionais, a não ser que o próprio exercício defina como uma das raízes é realmente um número fracionário, um número racional, etc. Mas numa equação de terceiro grau, você tem uma série de situações que podem acontecer, certo? Você pode encontrar números complexos como raízes da equação. Pois bem, uma outra coisa é o seguinte, a partir do momento que você encontrar uma das raízes, você aplica o dispositivo prático de Briot-Ruffini, que você já mata a questão, certo? Lembrando que, ao aplicar Briot-Ruffini, você vai encontrar uma equação do segundo grau, e aí você vai aplicar as técnicas que você já conhece de equação do segundo grau para encontrar a segunda e a terceira raiz. Tudo bem? Algo interessante também a se falar é o seguinte, e você vai observar, em exemplo que nós podemos dar aqui, que se o AN for, ou seja, se o coeficiente de maior grau for 1, se o coeficiente da variável com o maior grau for 1, as possíveis raízes são os divisores do A0. Isso quando você se deparar com uma equação do terceiro grau, você pode observar isso com muita naturalidade. As possíveis raízes são divisores de A0. Então, não quer dizer que são as raízes, são as possíveis raízes. Há uma possibilidade de, entre elas, você encontrar alguma raiz do polinômio em si. Tá, Márcio, está muito confuso. Vamos para a prática? Vamos para a prática. Veja. Determine as raízes da equação. Eu quero achar as raízes dessa equação do terceiro grau. O que eu tenho que fazer? Nós já sabemos o seguinte. Aplicando essa técnica, vou tentar minimizar o espaço aqui o máximo possível. Aplicando essa técnica, P sobre Q, né? Vamos admitir que essa equação possua raízes racionais. Vamos admitir. Não quer dizer que haja, mas vamos admitir que sim, que é o caminho que nós vamos navegar agora. Bom, o que acontece? O P, ele vai ser os divisores de 3. Quais são os divisores de 3? Márcio, os divisores de 3 é 1, 3. Mas fica só no 1 e no 3? Não. O menos 1 também é divisor de 3, porque trata-se de números inteiros. E o menos 3 também.
Beleza. E os divisores de quê? Os divisores de quê? Vamos pensar. O que é divisor... perdão, eu falei divisores de quê, mas o que é divisor do AN? E o AN aqui, ó, é 1. Então, quais são os divisores de A1? É 1 mesmo. Já que nós vamos eliminar aí os números negativos, que não nos interessa, evidentemente. Então, o que a gente faz para achar as possíveis raízes? As possíveis raízes vai ser o quê? O Q dividido por... O P dividido por Q. Então, 1 dividido por 1 dá 1. 3 dividido por 1 é 3. Note que é exatamente isso que nós vimos ali anteriormente. Quando o AN for 1, as possíveis raízes são divisores de AN. Então, os divisores de AN, de A0, isso, na verdade, nós não vamos aplicar efetivamente, mas as possíveis raízes, né? As possíveis raízes deste polinômio vai ser P dividido por Q. Então, ó, 1 dividido por 1 é 1, 3 dividido por 1 dá 3, menos 3, menos 1 e menos 3. Então, essas são as possíveis soluções. Note que nós estamos trabalhando com a equação de terceiro grau. Evidentemente, todas essas raízes não são soluções da nossa equação. E nem podemos afirmar que três dessas raízes aqui, 3 dessas possíveis soluções, são verdadeiramente soluções exatamente as soluções dessa nossa equação polinomial. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos aplicar aí a substituição, né? Para ver se a gente encontra, de fato, uma solução dessas aqui que satisfaz. Ao encontrar uma dessas soluções que satisfaz a nossa igualdade, a gente aplica Briot-Ruffini. Então, ó, vou pegar a primeira raiz ali, que é a possível, né? Então, ó, e vou substituir. Eu vou começar copiando o polinômio aqui, ó, a equação polinomial aqui, ó. Ax ao quadrado mais 2x, né? Mais 4, menos 4x ao quadrado. X ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a 0. Eu vou substituir no lugar do x, eu vou colocar num primeiro momento o 1. Então, ó, 1 ao cubo menos 4 vezes 1 ao quadrado mais 2 vezes o 1 mais 3 igual a 0. Vou resolver só as potenciações agora, tá? Não vamos resolver direto não, para não pular etapas aí, ó. 1 ao cubo é 1 mesmo, menos 4 vezes 1 ao quadrado é 1 mesmo, mais, vou repetir esse produto aqui, ó, mais 3 igual a 0. E aí você tem assim, ó, 1 menos 4 vezes 1, 4, mais 2 vezes 1, 2, mais 3 igual a 0. Será que essa sentença é uma sentença verdadeira? Se ela for verdadeira, significa que o 1 é uma das raízes da equação. Então perceba, 1 menos 4 dá menos 3. Se eu pegar o menos 3 com o 3, eu cancelo, sobra quem? Será que 2 é uma sentença verdadeira? Isso aqui, ó, 2 igual a 0? A sentença aqui é falsa, né?
Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o 1 não satisfaz como raiz da nossa equação aí. E aí, o que eu faço, Márcio? Vamos partir para o próximo, né? Trabalho mesmo forçado aqui. Pessoal, essa técnica não é a das melhores, né? Para se calcular as raízes da equação, mas é uma das técnicas, né? Para se calcular, achar raízes da equação de grau acima do segundo grau, né? Que seja maior que 2, né? Que o expoente maior seja maior que 2. Então, vamos aplicar a técnica, repetindo a equação aqui, ó. Mas, Márcio, qual seria uma outra forma de se achar as raízes dessa equação? Você poderia, de repente, aplicar aí a forma aí de fatoração, né? Fatorar o polinômio de maneira a encontrar aí por agrupamento, encontrar aí as raízes da equação, certo? Mas não é o caso aqui agora, nós estamos vendo como encontrar aplicando o teorema das raízes racionais. Bom, vamos substituir pela segunda lá, né, que é o 3, né? Primeiro a gente substitui pelos valores positivos, né? Então, ó, 3 ao cubo menos 4 vezes 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 mais 3 igual a 0. Aqui você tem 27, né? Menos 4 vezes 9, mais 2 vezes 3, igual a 3. Opa, mais 3, igual a 0. Bom, 27, menos 4 vezes 9, 36, mais 6, mais 3. Bem tranquilo de observar que aqui está 30, né? E esse com esse aqui, ó, dá 30. Então vai ficar 30 menos 30, né? É uma sentença verdadeira, né? Tá, Márcio, e daí? Nós constatamos que uma das raízes, perceba que essas são possíveis raízes, não quer dizer que elas são as raízes, mas nós descobrimos que o 3 é sim uma das raízes. Então, nós vamos admitir o x1, né? O x1 sendo 3, aplica a técnica de Briot-Ruffin. E aí, se você não se lembra, no nosso canal aí nós temos, tá? Nós temos vários exercícios de polinômios aplicando essa técnica. Você coloca o 3 aqui, ó. O polinômio qual é? O polinômio é x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a 0. Então você vai pegar os coeficientes do polinômio. Então, ó, considerando o sinal dele, tá? Então, ó, o primeiro coeficiente é 1. O próximo coeficiente em ordem decrescente é menos 4. O outro coeficiente é 2. E o outro, que é o termo independente, é o 3. E aí você começa baixando esse 1 aqui, multiplica por esse valor aqui, que é a raiz, 1 vezes 3, 3, e soma o resultado aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 3 mais menos 4 dá menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, mais 2 dá menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, mais 3 dá 0, né? E aí o resto aqui é 0, né? Encontramos um polinômio no segundo grau, ó. Aqui o polinômio é 0, 1, 2. Então, ó, x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0, e escolha a forma a qual você vai aplicar para resolver a equação do segundo grau. No nosso canal aqui, nós estamos usando, né, as equações que eu estou resolvendo aqui,
estou aplicando o método do professor Ponchenlon, que eu acho que é um método bastante eficaz para resolver qualquer tipo de equação do segundo grau. Então, vamos relembrar aqui, ó, para o método do professor Ponchenlon, o A tem que ser 1, e ele é 1 mesmo. O coeficiente A tem que ser 1. O termo central, que eu chamo de T, vai ser menos B sobre 2, ou seja, vai ser a soma, né, das raízes com o sinal trocado, né? A soma aqui com... Na verdade, a soma, não com o sinal trocado, a soma das raízes dividido por 2. Esse é o termo central. Vamos encontrar esse termo central? Menos, aqui é 1, né? Menos 1, né? Menos B, então vai ficar menos, com menos dá mais. Então aqui vai ficar 1 meio. O termo central é 1 meio. E o C é apenas, eu repito, o menos 1. E como é que é como é que a gente resolve aplicando aí esse método aí que é bastante tranquilo de se resolver uma equação, qualquer equação do segundo grau? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer t ao quadrado menos u ao quadrado igual a c. E aí substitui o t eu já tenho. O t eu já sei que é 1 meio. Então 1 meio ao quadrado, posso colocar direto aqui se vocês me permitem. 1 meio ao quadrado é 1/4 menos u igual a c, que é menos 1. Aqui é o quadrado, né? Então, ó, vou colocar esse menos u para o outro lado e vou trazer esse menos 1 para cá. Então, vou ficar com o u positivo, u ao quadrado positivo, igual a 1/4 mais 1. Mínimo múltiplo comum aqui, o u ao quadrado é igual a 5/4. Terminou aí? Não. U é a raiz de 5/4. Portanto, U é a raiz de 5 sobre 2. Que perceba que nós vamos encontrar um número aí, ó. As raízes nós já encontramos, ó. x2, né? Porque nós achamos o x1. x2 vai ser t menos u. Quem é t? 1 meio. Quem é u? Raiz de 5 sobre 2. Então eu posso colocar assim, ó, t vai ser 1, porque todos estão no denominador, o denominador é igual, né? Então vai ser t menos u. Lembrar que todos dois, tanto 1 quanto raiz de 2, está dividido por 2. E quem vai ser o x3, que é a terceira raiz? Vai ser 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Perceba que, como foi dito anteriormente, quando nós usamos essa técnica, a gente encontra as possíveis raízes da nossa equação polinomial. Não quer dizer que todas sejam raízes da equação. Quer dizer que... E pode também acontecer de não haver raízes racionais. E aí você, se não há raízes racionais, certamente vai haver raízes complexas, né? Aqui a gente está admitindo raízes racionais, ou seja, estamos trabalhando no campo dos números reais, porque todo número racional também é um número real, certo? Então tá aqui, ó, a resposta para a nossa solução da nossa equação é x1 é 3, x2 é 1 menos raiz de 2 sobre 2, e x3 é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Vamos resolver a próxima questão, que diz assim, ó. 3x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 8x menos 2 igual a 0 tem uma raiz racional não inteira. Isso quer dizer o quê? O que isso significa? Tem uma raiz racional, vou grifar aqui, ó. Tem uma raiz racional não inteira, quer dizer,
Efetivamente, essa equação ela tem uma raiz que ela é uma fração irredutível. Você não consegue simplificar ela de tal modo a encontrar um número inteiro para ela, né? Então, ó, nós vamos admitir essa possibilidade. Pensando nessa possibilidade, P sobre Q, então ela tem uma raiz que é racional e não inteira. Eu sei que o P eu vou pegar todos os divisores do A0. Então, o divisor do menos 2, convenhamos, é 1, 2, menos 1, menos 2. E os divisores positivos, estritamente positivos, o que vai ser os divisores que pertence a um número inteiro estritamente positivo. Ou seja, nós vamos pensar em todos os divisores inteiros positivos de 3. Todos os divisores representam o quê? Então nós temos o 1 o 2 não, o 3 também é. O menos 1 não. Por quê? Porque é negativo. Vamos trabalhar apenas com esses dois números aí, o 1 e o 3. Beleza. Vamos formar as possíveis raízes lembrando que ela tem apenas uma das raízes que é inteiro, que é racional, né, que é um número fracionário não inteiro. Certamente nós vamos encontrar, aplicando essa técnica, imediatamente a raiz do nosso polinômio aí que nós desejamos encontrar, porque nós queremos encontrar uma raiz racional não inteira, certo? Eu quero determinar essa raiz racional não inteira. E aí nós vamos fazer, ó, 1 dividido por 1 é 1, 2 dividido por 1 dividido por 1 é 1, 1 dividido por 3 é 1/3, 2 dividido por 1 é 2, 2 dividido por 3 é 2/3, menos 1 dividido por 1 é menos 1, menos 1 dividido por 3 é menos 1/3, menos 2 dividido por 1 é menos 2, e menos 2 dividido por 3 é menos 2/3. Agora perceba, como ele já deu a dica que uma das raízes vai ser fracionária, né? Vai ser um número racional não inteiro, né? Então, ó, eu posso desconsiderar para a nossa solução esses valores que são inteiros e eu vou efetivamente aplicar apenas a ideia aos números que são fracionários irredutíveis, são frações irredutíveis. E aí a gente faz a substituição para ver se a gente encontra. Se a gente não encontrar no primeiro valor, a gente tem que aplicar essa técnica em todos os valores, até encontrar a raiz racional não inteira. Então eu tenho aqui, ó, 3x menos 7x² mais 8x menos 2 igual a 0. Isso, ao substituir, a sentença tem que ser verdadeira, né, pessoal? Então vamos substituir aí, ó. 3 vezes, vou pegar esse primeiro número aqui, né? 1/3 ao cubo menos 7 vezes 1/3 ao quadrado mais 8 vezes 1/3 menos 2
igual a zero. Vamos resolver somente a potenciação neste momento. 3 vezes 1 terço ao cubo é 1/27, menos 7 vezes 1 terço elevado ao quadrado é 1/9, mais 8 vezes 1 terço, menos 2 igual a zero. Bom, aqui eu posso fazer uma simplificação, né? Aqui vai dar 1 vezes 1 e aqui vai dar 9, né? Perceba que, como eu tenho denominadores 9, eu já vou logo fazer o seguinte. Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador das frações que não aparece o 9 no denominador. Eu vou multiplicar por um fator que faz com que o 9 apareça no denominador. Eu vou multiplicar a um fator, o numerador e o denominador, de modo que o 9 vai aparecer no denominador. Então, ó, aqui eu já tenho 1/9, menos 7/9. Bom, aqui vai dar 8 vezes 1, dá 8 terços. Multiplicando ambos os termos por 3, eu vou forçar a aparecer o denominador 3. Então vai ficar 24 terços, né? 24 terços, menos, como aqui, para eu forçar a aparecer o 9 aqui, eu tenho que multiplicar ambos por 9, né? Aqui é 1, né? Então vai ficar 18 sobre 9. E de verdade, 18 dividido por 9 vai dar menos 18 dividido por 9 dá menos 2. Isso deverá ser igual a zero. Será que é? Vamos ver. Bom, de cara, vou somar aqueles que têm sinais iguais. 1/9 com 24, aqui é 9, pessoal. Eu multipliquei ambos por 3 aqui, ó. Ambos os termos aqui por 3. Então, 1/9 mais 24 nonos dá 25 nonos. Menos 7 com 18 dá 25 nonos. Caramba, já achamos o que nós queríamos encontrar. Ou seja, que raiz é essa? Uma raiz, ela é racional não inteira. Que raiz é essa? Essa raiz é 1 terço. É a raiz. 1 terço é a raiz. Espero que tenham gostado e, sobretudo, entendido. Até a próxima videoaula e bons estudos a todos vocês.